Muito bem, gente, vamos falar hoje sobre deveres dos pais e dos filhos. Eu confesso a vocês que ao estudar esse tema hoje cedinho eu já estava estudando sobre esse tema. Gente, acontece comigo assim, quando eu termino o tema da quarta-feira, eu já fico orando a Deus, Senhor, o que eu vou falar? Qual é o outro assunto que a tua igreja precisa, né? Então eu fico mastigando temas, conversando com Deus, né? Estudando, lendo. E esse tema eu entendo como algo muito importante para nós hoje, porque Satanás ele tem pervertido a família, ele tem desconstruído os valores, desconstruído a imagem de Deus na família, ele tem desconstruído as bases da sociedade, e com a sociedade líquida, né, ele tem colocado mentiras, ele tem disseminado, né, pode dizer assim, as suas ideias mentirosas. Né? Então, nós como cristãos temos que proteger os nossos lares, né? E quando eu falo proteger nossos lares, é cuidar um dos outros, né? Eu entendo que existe uma guerra cultural. Muitos de nós cristãos somos contra certas pautas que o mundo aí está pregando, né? Eu não creio que nós devemos aqui impor as nossas crenças às pessoas. Nós devemos viver as nossas crenças para que as pessoas vejam que é verdade, que é real aquilo que nós pregamos, e aí então eles vão querer nos ouvir. Eu penso dessa maneira. Eu acredito que o argumento ele só funciona quando as pessoas querem ouvir. Quando as pessoas não querem ouvir, não adianta você falar de Jesus, falar disso, falar daquilo, se as pessoas não querem ouvir. Por isso que nós precisamos viver a nossa mensagem, ser uma luz dentro de casa, para que essa luz tenha força para brilhar lá fora. Entenderam? Bom, quando eu estava estudando esse tema, né, nas minhas anotações aqui, vários momentos, vocês sabem, eu sou meio chorão, né? Eu me emocionei, porque eu lembrei muito da minha infância, sabe? E lembrei das coisas do meu pai, da minha mãe, até de hoje, né? Os meus erros nos dias de hoje. Porque veja, nós só aprendemos a ser filhos quando nós somos pais. Tá? Hoje eu vejo as coisas que eu quero da Manu que eu deveria ter dado para o meu pai e para minha mãe não dei, né? E nós só aprendemos a ser pais quando nós somos avós. Essa experiência ainda não tive, né? Espero que Jesus volte logo, mas enfim, se ele não voltar, que minha filha tenha um lar feliz e que eu tenha netos, né? E eu tenho certeza que aí então eu vou aprender a ser pai, né? É o que os psicólogos dizem e eu acredito que é uma verdade, né? Muito bem, eu quero ler um texto bíblico para poder fundamentar aqui o que nós vamos falar. Lembrando que essa série, a intenção dela, gente, não é aqui dar um estudo teológico, mas prático, tá? Prático para você. Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui, deixa eu trocar aqui, aqui, são tantos botões aqui, gente. Espera aí que vai dar tudo certo. Aqui. Aê, apareceu aí na tela, né, gente? Muito bem, deixa eu lá. Efésios capítulo 6, né? Paulo, nas suas cartas, ele vai aí orientar o povo. Perceba, gente, que os evangelhos, as cartas, o Novo Testamento, ele vem assim para completar o que foi dito no passado. Muita coisa sobre orientação familiar, educação familiar, cristã, posso dizer assim, já está lá no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros de Moisés. Mas Paulo, com maestria, ele vai de alguma forma ampliar isso, né? Isso é a função do profeta. Por isso que eu creio em Ellen White, creio que ela seja uma profeta, porque ela amplia mais ainda o conceito bíblico, né? Sem ser contra a Bíblia. Olha só o que Paulo fala sobre educação familiar, deveres e direitos de pais e filhos. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha lá. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? E por que é um mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque eu sendo obediente aos meus pais, Deus vai me dar mais vida, vai prolongar a minha vida? Sim. E de forma prática é que quando você honra teu pai e tua mãe, você ouve os conselhos, você obedece os conselhos. Uma pessoa que já viveu por muita coisa
pode ajudar você a se desviar dos espinhos e os tropeços da vida. Portanto, a sua vida vai ser mais longa e próspera se você ouvir, honrar o teu pai e tua mãe. Entendeu? Mais ou menos assim. Olha lá, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui é muito interessante, né? Essa palavrinha, quando é tirado do contexto, admoestação, a gente. Aqui, ó, vou pôr aqui, ó. Duas palavrinhas, disciplina e na admoestação. Se a gente parar só aqui, a gente muitas vezes vai ter facilidade para fazer uma ligação com disciplina e admoestação humana. Só que Paulo fala assim, é disciplina e admoestação do Senhor. E o Senhor é um Deus benigno, é um Deus bondoso, é um Deus que perdoa, é um Deus que orienta, é um Deus que redime, e é assim que nós devemos ser com nossos filhos, né? Diz assim, ó, quanto a vós outros, servos, obedeceis ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a de Cristo, né? Aqui ele já está falando com relação aos servos, né? Porque a questão familiar no tempo de Paulo envolvia também os servos, que eles eram presentes na casa, né? Mas vamos ficar aqui só com os deveres aqui dos pais e dos filhos, tá? Bom, eu vou partir agora, gente, para perguntas para consideração. Então, olha só, eu vou fazer perguntas aqui e gostaria que você fosse perguntas retóricas, né? Você respondesse na cabeça, tá? Mas refletisse nelas, hein? Elas são importantes para poder levantar ou descobrir os problemas. É importante isso, né? Então vamos lá. Pergunta: quanto tempo por dia ou da semana passo com meu filho? Quanto tempo? Ou estou terceirizando o meu tempo para a internet, para o celular, para a escola, para o trabalho? Perceba que você, pai, você tem uma responsabilidade de estar com o teu filho, né? Aquele provérbio diz assim, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, né? O pai deve estar junto, ao lado, né? Isso é importante. Eu lembro, eu vou falar muita coisa do meu passado aqui, tá bom, gente? E com certeza você vai lembrar aí. Eu lembro que os tempos que eu passava junto com o meu pai, com minha mãe, né? Eu gostava de ir ao trabalho da minha mãe, porque era o dia que eu passava o dia com a minha mãe, que eu andava com ela até no trabalho dela, né? Eu lembro de várias situações que eu passei o dia com ela, foi muito legal. Eu lembro de várias vezes que eu fui pescar com o meu pai, né? Foi muito legal de ver o meu pai ali, ele pescando. Não pescava nada, mas era muito bom passar tempo com ele, né? Então, paizão, o teu filho espera isso de você, cara. O teu filho espera isso de você. E nunca é tarde para reconquistar esse tempo, tá bom? Outra pergunta, agora é para os filhos, ó. Sinto que não sou amado quando meus pais me proíbem de algo. Nós filhos, nós não gostamos de proibição, né? Principalmente essa geração nova, né? A proibição está fora do nosso linguajar, né? É proibido proibir, né? Posso dizer assim, né? Só que muitos filhos eles confundem proibição com ditadura, como posso dizer, eles confundem proibição com não amor, de que o pai, por estar proibindo de fazer algo, quer dizer que o pai não ama. Então, filhão, você que está me ouvindo aqui, quando você escutar um não do seu pai, não pense que ele não te ame porque está te proibindo disso. Pelo contrário, por trás desse não existe uma grande proteção. Talvez ele não entenda o que você queira, talvez ele esteja por fora daquilo que você está querendo, pedindo, né? Então, assim, entenda que o não dele não é para o teu mal. O não dele, de alguma forma, ele está querendo proteger você. Claro que existem exceções, né? Às vezes o pai fala não por maldade, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, até quando você é adolescente, né? Quando você recebe um não do pai, você fica revoltado. Se você se sente revoltado, é porque você não entendeu ainda o que é o amor do pai, tá bom? Então não julgue o seu pai pelo não dele, tá bom? Muito menos pelo sim, tá? Julgue ele pelo todo o contexto, não pelas proibições dele. Outra perguntinha.
Meus filhos sabem por palavras ou por atos que eu os amo? Isso é importantíssimo, gente. Eu lembro, eu posso estar errado, né? Não sei se meu pai vai assistir isso, mas a primeira vez que meu pai disse que amava eu e meu irmão foi numa praça. Nós estávamos sentados e ali meu pai estava falando para nós sobre a separação, que ele estava indo embora. Ele estava indo embora e ele falou assim: o pai está indo embora, mas o pai ama vocês. Eu não sabia se chorava de alegria por ter escutado do meu pai que me amava. O meu pai me amava. Isso, gente, eu estou falando que eu estava com 15, 16 anos de idade. Olha só. Eu não sei se eu chorava porque estava feliz por meu pai dizer que me amava, ou se chorava porque meu pai estava indo embora, porque era uma coisa incoerente. Me amar, mas vai me deixar? Não tem cabimento. Então, assim, paizão que tá me escutando aqui. Eu sei que você é meio, ai, grossão, oh, eu sou um jeitão, eu sou um turrão, ó. Eu sei disso. Mas desse jeito turrão, vai lá, dá um abraço no menino. Fala, garotão, te amo, cara. Você é especial pra mim. Né? Pega a tua menina, beija ela, abraça, põe no colo, dá carinho, fala, ó, o papai ama você. Filho, o papai ama você. Eu amo você, filhão, tamo junto. É necessário, pai. Fala isso. Mãe, fala pro teu filho. Deixa claro por palavras e por atos. Né? Não adianta só falar palavras, mas dê carinho, dê toque, abrace, cheire, beije. Isso é muito bom, tá? O filho que não recebe esse carinho na infância, ele vai ser um turrão no futuro, não vai dar carinho para a esposa, não vai dar carinho para o filho. Então, quem que você está criando? Um turrão? Então, crie uma pessoa que saiba compartilhar sentimentos, né? Principalmente sentimentos bons, que é o amor. Né? O que mais aqui, gente? Qual foi... Não, aqui é outro. Meus filhos... Ah, já falei, né? Ah, tá. Qual foi o último momento que se lembra que você abraçou os pais dizendo que os ama e que eles são importantes para você? O filhão. Eu sei que é difícil a gente dar aquilo que não recebe. Mas filhão, se você está assistindo agora, menina, olha aqui para mim. Faça isso, né? Manda um WhatsApp, manda um áudio. Se é difícil para você, então comece por aí. Mas na presença, abrace, faça um carinho, né? Diga que ama, é importante, né? Eu até hoje eu tenho dificuldades assim de dizer eu amo para minha mãe, para o meu pai, né? Mas eu tenho me esforçado, né? Isso é importante você dizer para os pais, reconhecer, valorizar os seus pais, tá? Faça isso. O que mais aqui, ó? Agora é uma afirmação, né? Não me lembro quando elogiei meus filhos, mas frequentemente falo das minhas. Como que é? Não me lembro quando elogiei meus filhos, mas frequentemente falo das minhas decepções para com eles. O que eu estou querendo dizer assim? Tem pai que é desse jeito aqui, ó, que não elogia o filho. Que quando o filho faz algo bom, dá a impressão de que ele não fez mais do que a obrigação. Ah, filho, lava a louça? O filho vai lá e lava a louça. Filho, obrigado. Olha, ficou legal a louça, tal, muito bom, tal. Não fez mais que a obrigação. Gente, elogie o trabalho dos seus filhos, faça com que eles se sintam assim, que estão fazendo as coisas certas, né? Eles precisam ser valorizados. Se você não fizer isso, ele vai crescer com uma baixa estima, que tudo na vida ele vai se sentir um fracassado. Eu sei do que eu estou falando. Quando você não tem elogios dos pais e pelo contrário, você recebe mais decepção. O pai fala assim: ah, moleque, você é um burro. Não, moleque, você não faz nada direito. Moleque, faz isso aqui. Mano, você não sabe fazer nada. Isso é terrível. Não faça isso. Não destrua a vida dos teus filhos com palavras. Tá bom? Isso é muito importante. Pelo contrário, elogie filho. Olha, que bom que você arrumou a cama. Parabéns. É isso aí, filho. Que bom. Ajudou o pai aqui a lavar a louça. Filho, obrigado. Filho, que legal que você fez. Nossa, fez o dever. Que legal. Eu sei que às vezes é obrigação dele. Mas o receber elogio nesse momento é muito importante. Tá? Faz a diferença, tá? E é interessante, né? Quando for elogiar, se possível, elogie no público. Quando for criticá-lo, repreendê-lo, faça no particular. Eu sei o que eu estou falando, tá? É terrível você escutar do seu pai repreensões quando todo mundo está vendo. Machuca.
E no elogio, quando for elogiar, faça isso, né, no público, né? Se for criticar ele, não faça no público, faça no particular, tá bom? E a última aqui, para a gente considerar, para o filho, né? Para nós filhos. Não me sinto mal quando ergo a voz com os meus pais. Eu vejo isso em vários lugares, né? Os filhos aí falando com o pai como se estivesse falando com um bicho, com um animal. Nenhum animal merece ser tratado assim, às vezes a gente trata os pais, né? Ergue a voz, interrompe, ofende. Querido, peça perdão a Deus, porque o pai na terra e a mãe, os pais na terra, é a representação de Deus para a sua vida, como você tem tratado eles, né? Então, se você não se sente mal ao falar, ao xingar os seus pais, querido, se arrependa desse pecado, se arrependa, né? Muito bem, são problemas que eu falei aqui, que acontecem, mas agora eu quero, a segunda parte nossa aqui, falar sobre os deveres e os direitos, tá? Interessante. A primeira parte serão os deveres dos pais. Os deveres dos pais são os direitos dos filhos. Entendeu? Os deveres dos pais são os direitos dos filhos. Então, eu separei aqui. E, como eu falei no começo, quando eu comecei a escrever, eu lembrei muito da minha infância e talvez você lembre, tá? E não, por favor, você que está me assistindo, liberte-se do síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Querido, você foi. Em Jesus você pode ser uma nova pessoa. Então, se você não tem isso para dar, procure em Deus para poder ter para dar para as pessoas. Mas não jogue o seu fracasso na vida dos teus filhos. E também os filhos. Se até hoje, filhão, você não conseguiu fazer as coisas que eu vou orientar aqui, pela graça de Deus, busque força para fazer. Não fique terceirizando a sua culpa, né? Compartilhando, dividindo a sua culpa. É o síndrome de Adão. Não, foi ele, não é por causa dela, não é por causa dele. Não, eu sou assim porque ele é desse jeito. A gente tem que parar com esse tipo de coisa, né? Isso é covardia, né? A gente tem que, em Jesus, reconhecer nossos erros e mudar. Se os outros erraram, se os outros fizeram, ok, é algo difícil, a gente tem que lidar com isso, mas não fique jogando a desculpa, eu não vou mudar porque fizeram isso comigo. Porque não tive isso na infância. Querido, é passado, teus filhos não têm culpa, tá, disso. Então vamos lá, primeiro, demonstrar carinhos, toques, né, palavras de afeto. Então esse é um direito dos filhos de receber do pai, e é teu dever, pais, quando eu falo pais, às vezes eu falo muito pai aqui, né, mas as mães também, tá? Então, os filhos, eles querem demonstração de carinho, né? Veja, existem vários tipos de demonstração de carinho. Eu percebi hoje, né, depois de velho, né, eu percebi que o meu pai, ele não teve carinho. Então, qual é a forma dele demonstrar carinho? É perturbando, é beliscando, é apertando, é zoando. É a forma dele demonstrar carinho, né? É uma das linguagens do amor, né? É a brincadeira, o sarcasmo. É o jeito do meu pai demonstrar carinho, né? Ok, eu hoje até entendo, mas eu senti falta de abraço, né? Dele pegar eu no colo. Eu senti falta. Por isso que hoje eu faço de tudo para que a minha filha ela sinta o meu carinho. Porque quando ela crescer, ela vai estar tanto cheio de carinho do pai, que não vai correr atrás de qualquer marmanjo, não. Eu tenho certeza disso. Então, você pai que tem menina, querido, abrace a tua filha, beija a tua filha, coloca ela no teu colo com todo carinho, com todo respeito. Ame a tua filha. Se tem um menino, abrace ele, beija ele, né? Eu vou dizer aqui algo que eu acho lindo. Não sei se eles estão assistindo, né? Mas o Deda e o Kaique, é admirável. Isso, eu tô falando pra você, vai ser difícil hoje fazer essa live, tá? É admirável o carinho do Deda e do Kaique. Vocês, o Marcelino, sabem. O Deda abraça o Kaique e dá beijo no Kaique. Eu acho tão lindo isso, sabe? É estranho hoje para muitos verem isso, né? Mas é um carinho, que coisa linda, né? O pai dando um beijo no filho. Então, assim,
Pratiquem isso, faz muita diferença, né? Você vai criar um filho com autoestima, um filho que se sente amado. Por isso, gente, que Jesus, quando saiu do mar da Galileia, quando ele foi batizado no Jordão, perdão, quando ele foi batizado, o Espírito desceu como pomba e Deus lá no céu falou assim: esse é meu filho que eu amo muito. É isso. Jesus precisava dessa confirmação que ele era amado do Pai. E você precisa entender que você é amado por Deus. Mas você, filhão, você tem, eu sei, você tem a cidade que o pai diga pra você que você é amado. Então, paizão, faz isso. Mãe, faça isso, tá bom? A mãe tem mais facilidade, eu sei. Então eu me dirijo aí aos pais. Demonstre carinho. Vamos lá, rapidinho. Próximo. Encoraje-os em seus fracassos. Veja, nós precisamos colocar na mente dos nossos filhos, não que eles sejam a última bolacha do pacote, né? Tem muito pai também que enaltece demais o filho, né? Mas a gente precisa dosar de forma saudável, encorajá-lo diante dos fracassos. Ele foi mal na prova, filho, eu confio em você, filho. Você estudar, pegar firme, você vai conseguir, filho. Filho, não deu certo, você tentou consertar isso, não deu certo. Filho, mas você vai conseguir. Filhão, ó, você já tentou assim? Filho, faça isso. Filho, ó, vai dar certo, filho. Não, levanta a cabeça, filho. Isso é muito importante, cara. É muito importante. Como é bom ser motivado pelos pais. Como é bom dizer assim que os pais confiam em você, né? Então encoraje os seus filhos diante dos fracassos deles. Tá? Levante a bola dele, a autoestima. Fala, não, molecão, vamos lá, cara. Você consegue. Você pode mais. Tá? Isso é importante. 3. Não o discipline em momento de ira. E isso eu me arrependo por ter feito isso com a Manu, né? Uma menininha. Chegou um momento que ela me deixou tão irritado que eu fiquei irado. E foi a primeira vez que eu bati nela, né? Peguei e dei uma palmada na bunda dela. Quando eu falo bater, parece que é espancar. Não, foi um tapa que eu dei na bunda dela, né? Mas ela era uma criança, né? Mas aquilo me doeu o coração, porque foi no momento de ira, que descontrole, que eu fui lá e fiz o que não poderia ter feito. Ela apanhou, parou de chorar, né? Enfim. Mas depois eu fui lá, conversei com ela, pedi perdão pela atitude que eu tomei. Então, assim, eu tenho pedido muito a ajuda de Deus para que no momento da ira, nervosismo, eu não discipline ela. Que eu espero passar, né? Não é fácil, isso é domínio próprio, né? Isso é um fruto do Espírito Santo. Então, paizão, mãe, não discipline teu filho quando você estiver irado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Acalme-se, espera passar o momento, depois vai lá conversar com ele, tá? Muito bem, o que mais? Outra coisa aqui. 4. Se interessar por seus sentimentos, sonhos, tarefas, nutrir a amizade. Veja, o pai precisa, né, estar antenado o que acontece com o filho na escola, os pais, né? Quando eu falo pai, os pais, a mãe. Se interessar por seus sentimentos, né? Por seus amigos. Isso é importante, né? Fazer parte da vida do teu filho. E é interessante, isso acontece muito. Muitos pais são surpreendidos com certas atitudes dos filhos. Que eles ficam até admirados. Falam, nossa, meu filho sabe disso? Meu filho está fazendo isso? Nossa, meu filho fez isso? Por que ficam admirados? Porque não estão se interessando, acompanhando a vida dos filhos, né? Não são amigos dos filhos. Eu não estou dizendo para ser intrometido na vida dele, mas se demonstrar interesse. Filho, como foi na escola? Tudo bem lá? Filho, você está bem? Como você está? Como estão os seus amigos? Então isso é importante, né? Demonstrar que você tem interesse por ele. Isso faz toda a diferença, né? Deixa eu continuar aqui. Outro, né? 5. Deixar claro as regras e, quando quebradas, cumprir a pena. Isso que é importante. O pai, ele tem um dever. Ele tem um dever de colocar em ordem em casa, né? E existem as regras. E os filhos precisam saber quais são as regras. Filho, aqui em casa, o pai é a cabeça, junto com a mãe. A mãe aqui é a minha parceira, nós somos uma carne só.
Então nós aqui temos essas regras. As regras tal, x, y, z. Se você pisar na bola, filho, você está entendendo? Se você pisar na bola com alguma dessas regras aqui, você vai ter sanções, você vai ter punições, vai ter disciplina. E se você cometer quebrar essas regras, você sofrerá as disciplinas. E aqui vem uma coisa importante. Primeiro, deixe claras as regras, e quando o teu filho quebrar as regras, cumpra a promessa de disciplina. Se você passar a mão na cabeça do teu filho, você está ensinando para ele que é possível quebrar regras, e se quebrar regras não vai acontecer nada com ele. Tá cheio de pai omisso, tá bom? É um pai todo preocupado que o filho faz isso, faz aquilo, mas é um pai que não coloca ordem no negócio. Então, pai, não seja um ditador. Não estou dizendo para você ser um ditador, mas o teu filho precisa entender: aqui é a nossa casa, eu sou a cabeça, né? E essas são as regras. Se quebrarem as regras, terão consequências. O filho precisa entender isso. Então é um dever do pai deixar claro quais são as regras, e quando quebrarem as regras, o pai, junto com a mãe, precisa então aplicar a disciplina por questão de educação. Não seja um pai omisso. Se você estiver fazendo isso, você está contribuindo para o fracasso da vida do teu filho. Você pode estar criando um inadimplente, um caloteiro, você pode estar criando um adúltero, você pode estar promovendo, né, quem sabe, aí um ladrão. É sério que eu estou falando. Porque se o filho entender regras desde cedo e que tem punição para as regras, ele vai entender que a sociedade acontece da mesma forma, né? Muito bem. Continuando aqui. Motivá-lo à independência e não ao individualismo. Quando fala independência, em que sentido? O filho precisa aprender cedo, né? Que ele precisa arrumar o quarto, que ele precisa aprender a lavar uma louça, ele precisa aprender a cuidar de si. Você, paizão, mãe, eu sei que nós estamos numa geração muito protetiva com os filhos, né? Mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos independência. Porque se de repente você, a tua esposa, vocês chegarem a faltar, e o teu filho vai ficar à mercê? Então, assim, vocês precisam incentivar independência no coração do filho, não individualismo. Independência, autoexistência, né? Quem sabe dar tarefas, incentivá-lo a um trabalho, né, manual. Meu pai agora colocou nos stories, eu fui lá ver, né? Ele está pintando uma casa, né? E ele levou as minhas duas irmãzinhas, né? São pequenas, acho que uma de 8 e 9, ou 7 e 9. E elas estavam lá com o pincelzinho pintando, né? Aí meu pai falou assim, estava filmando. E aí, menina, acabou aí? Se não acabar, não vai receber o salário. E ela lá pintando. Eu achei tão bonito, porque quando eu era pequeno, meu pai levava a gente para pintar muros. A gente fazia letreiros na campanha política, né? E eu trabalhava com meu pai, eu pintava, e a gente tinha um salário. E isso me despertou para ser independente, né? Logo cedo, eu comecei a trabalhar cedo. E você também, paizão, você está me ouvindo isso, com certeza você começou a trabalhar cedo, e você precisa nutrir no coração do teu filho essa independência, não o individualismo. Individualismo é não querer o relacionamento com as pessoas. Pelo contrário, ele precisa ser independente, mas entender que ele precisa das pessoas para sobreviver. Ok? Muito bem. O que mais aqui? O último. Não, o penúltimo dos pais aqui. Não privá-lo da expressão, da liberdade de expressão, participações das decisões familiares. Eu sei que os filhos são imaturos para certos assuntos, isso é verdade. Mas você precisa ouvi-los. Filho, eu e a mãe nós estamos pensando em fazer isso. O que você acha? Nós vamos fazer tal coisa. Tudo bem para você? O que você acha? Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vejo muitas vezes que eu queria dar palpites, né? Eu queria falar, mesmo se meu pai não atendesse, mas eu queria falar, falando, não gostei dessa cor, não gostei de comprar isso, não gostei disso, eu penso ouça teus filhos, tá? Ouça teus filhos, é importante. Filhão, o pai tá pensando em viajar, fazer não sei o quê. O que você acha, filhão? Pai, não sei o que. Ouça eles, faça com que eles participem das decisões familiares. Tenho certeza que isso vai ajudar muito no relacionamento de vocês. E claro, o último, pela graça de Deus, tente refletir Jesus para eles. Essa é a tua missão.
Essa é a tua missão. Refletir Jesus para eles. E lembre-se, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Tá bom? Gente, tem muita coisa para ser dito sobre deveres dos pais, né? Esses são alguns que eu separei. E agora vamos para a segunda parte aqui. É a terceira, na verdade, né? Que agora são os filhos. Agora os filhos, né? Agora os pais gostam dessa parte aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá para os filhos. Rapidinho aqui. Os deveres dos filhos são os direitos dos pais, tá? É o inverso agora, né? Então vamos lá. Primeiro, filhão, você que está me assistindo, menino, menina, jovem, jova que está me assistindo aí, presta atenção, isso é importante. Guarde no coração essas palavras, tá bom? Guarda. Eu estou falando para alguém que fez muita caca na vida que poderia ter feito melhor, tá bom? Olha lá. Primeiro, reconhecer a autoridade e se submeter às regras do lar. Filhão, você precisa entender que você não manda no lar, querido. O dia que você tiver uma esposa, uma família, aí você é o cabeça, né? Mas enquanto isso é o teu pai, a tua mãe que são os líderes. E você precisa se submeter às regras. Precisa, querido, né? Porque você é dependente deles, né? E veja, se o paizão for um pai 10, uma mãe 10, não vai ter problema nenhum submeter, né? Eu sei que às vezes é difícil submeter para um pai alcoólatra, um pai que bate, uma mãe xarope, uma mãe opressiva, eu sei. Mas perante Deus, a gente tem que seguir essa regra, né? Nós temos que estar abaixo dos pais, né? E quando eu falo reconhecer a autoridade, eu falo aqui, por exemplo, reconhecer, submeter às regras, horários. Tem horário para dormir, querido. Tem horário para levantar. Tem horário para ir na escola. Tem horário para sair, para chegar. Isso é importante. Entendeu? Se o pai determinou, a mãe determinou, então obedeça. Seja inteligente, querido, né? Outra coisa, obrigações. Filhão, a louça é sua da segunda-feira. Filhão, preciso que você limpe o quintal. Filhão, preciso que você arrume o teu quarto. Cara, faz isso, cara. Obedeça, submeta. Tenha uma disciplina própria, obedeça, né? Eu digo isso que foi muito importante. Minha mãe, meu pai colocavam ordem. Vocês vão lavar a louça, vocês vão limpar a casa, vão lavar o banheiro. Não, eu quero a casa. Vocês não estão trabalhando, vocês têm que ajudar, porque o pai e a mãe estão trabalhando, vocês têm que ajudar. Então isso é importante, gente, tá? O que mais? Você tem que aprender a dar satisfação, né? Reconhecer a autoridade do pai, você tem que aprender a dar satisfação. O pai, estou fazendo isso. Pai, estou saindo. Mãe, eu estou saindo. Mãe, eu vou sair, mas volto a hora. Mãe, acabei de falar com fulano. Mãe, aconteceu isso. Dar satisfação. O pai precisa disso. Ele tem o direito de receber a tua satisfação das coisas que você está fazendo. Tá bom? Isso é importante. Tá? Ok. Muito bem. Segundo, não exigir aquilo que está fora do alcance dos pais. Eu vejo muitos filhos reclamando, chorando. Eu quero um videogame. Eu queria fazer um intercâmbio. Eu queria ter um carro. Eu queria que o pai comprasse isso. Eu queria viajar em tal lugar. E o pai e a mãe não têm condição. Então, querido, não adianta exigir isso. Não adianta exigir. Tá? Então, é dever seu não exigir aquilo que os pais não podem. Claro que você pode externar a tua vontade. Você, pai, eu queria tanto fazer a faculdade e tal. Pai, eu queria tanto. Externar, ok, mas não exija isso dos teus pais. Não jogue um fardo nas costas deles. Isso é um fardo. Quando minha filha pede algo que eu não posso dar, ela como se jogasse uma pedra em cima do meu ombro aqui, eu tenho que carregar. Então não faça isso. Não exija aquilo que eles não têm condição. Tá? O que mais? Confiança, aprenda isso, molecada. Confiança se conquista. Então você quer ter o direito, né, de poder sair em tal lugar, fazer tal coisa, ter tal coisa. Então conquiste isso. Mostre para os seus pais que você é uma pessoa confiável, que eles podem confiar em você, que você vai chegar no horário, que você vai cumprir as suas tarefas. Né? Não fique enrolando, porque não adianta você querer algo deles se você não conquistou a confiança. Eu sei do que eu estou falando. Eu em casa, nós tínhamos que realmente demonstrar para meu pai, para minha mãe, que a gente merecia aquilo, que a gente conquistou aquilo. E isso faz todo sentido. Né? 4. Valorize o que você tem. Seja grato. Eu lembro um episódio que até hoje eu lembro com muito carinho. Eu jogava bola, eu e meu irmão, num time amador, uma escolinha de futebol que tinha na cidade, né, que era da prefeitura.
Eu não era um super profissional do futebol, né? Por isso que eu virei pastor, mas eu dou o meu espetáculo. E eu lembro que nós chegávamos lá, a gente treinava descalço. Descalço. Não tínhamos condição de comprar chuteira, né? E eu lembro, cara, que eu falei pra mãe, a gente precisa de uma chuteira, senão a gente não vai poder treinar mais, e a gente tem que ter chuteira, né? E a minha mãe foi lá e comprou a chuteira. Gente, a chuteira era horrível. A chuteira era horrível. A chuteira ruim, 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 que dá medo. E eu tinha vergonha de entrar no campo com aquela chuteira. Mas aí, eu olhando pra chuteira, olhando pros outros, olhando para o esforço da minha mãe, que foi lá e comprou, né? Gastou um dinheiro que não tinha, né? E eu falei, quer saber, cara? Essa aqui é a melhor chuteira do mundo. Porque minha mãe comprou daquilo que não tinha, né? E eu usei aquela chuteira um bom tempo, porque ela era até maior do que meu pai. E foi muito bom pra mim, sabe? E eu reconheci que, apesar de não ser uma excelente chuteira, mas era o melhor presente do mundo, porque minha mãe deu o coração naquele presente. Então, filhão, você aí que tá reclamando que não tem videogame, que tem uma TV, que não tem internet boa, que não tem isso, que não tem o caderno, que não tem o celular, querido, olha o que você tem de o que você tem. Não fique pensando naquilo que você não tem. Não vai trazer nada de bom para você. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. E o que seu pai e sua mãe fez para dar isso para você. Muitos dos filhos de hoje têm coisas que o pai nunca sonhou em ter. Então reconheça e seja grato, querido. Seja grato pelo que você tem. Valorize o que você tem. Louvado seja Deus pelo que você tem. O que você não tem, Deus vai te dar saúde, inteligência e força para você conseguir. É o que eu pensei. Chegou um momento da minha vida que eu pensei, meu pai e minha mãe não podem me dar aquilo que eu quero. Não podem. Eu lembro que quando eu saí para fazer teologia, conversando com a minha mãe falou algo, talvez ela até esqueceu disso. Mas falou assim, filho, a mãe não tem R$ 1 para te dar. Mas eu acredito que as pessoas pelos caminhos, elas vão te ajudar a pagar essa faculdade. Isso foi a bênção dela. Porque Deus abençoou e eu consegui pagar o curso. Então, assim, filhão, você tá me ouvindo aqui? Não jogue esse fardo do seu pai, né? Exigir coisas que ele não pode te dar. Ore a Deus, se esforce, né? Eu tenho certeza que Deus vai dar o que você quer. Mas não coloque esse fardo nos teus pais. Pode ser que teus pais consigam? Ok. E quando conseguir, seja muito grato. E se não conseguir, seja grato também. Tá bom? Mas cuide disso. Vamos lá, pra gente terminar. Nosso horário já chegou ao fim já. Ok. Quinto, não seja omisso quanto aos cuidados emocional físico dos pais. O filhão precisa cuidar. Precisa entender que o pai precisa de cuidado emocional, os pais precisam de cuidado físico. Então você aí que não dá atenção pro pai, o pai às vezes já está de idade, né? A mãe de idade. Vocês são responsáveis por isso, gente. Porque quando era criança, eles que limpavam a tua bunda, né? Vou falar o português bem claro aqui. Então não fuja da responsabilidade do cuidado emocional e o cuidado físico dos teus pais, tá? Os teus pais, eles cuidam da parte espiritual, né? Quando você era pequeno e cuidou ali, né? E você agora, você precisa cuidar do teu pai na questão física e espiritual. E o último aqui, conselho, é o seguinte: pela graça de Deus, se esforce para ser um filho que ama seus pais. Tá? Peça a Deus, Senhor, me ajude a amar meus pais. E quando você ama, você se submete, você se entrega, você confia, você dedica tempo. E é o que nós precisamos. Filhos que amam seus pais e pais que amam seus filhos. Tá? E a última parte termino dando conselhos gerais para vocês pais e vocês filhos, né? Então, primeiro, desenvolvam diálogos saudáveis. Vamos conversar. Vamos ouvir o que um pensa, o que o outro pensa. É importante isso. Segundo, valorizem datas e encontros de famílias. Caraca. Como eu queria ter no meu... Para quem chega na minha casa, tem uma parede com fotos. Eu não tenho uma foto minha, meu irmão, meu pai,
e minha mãe, os 4 juntos. Não tem. Não tem esse privilégio. Eles estão hoje separados por N motivos. Então isso faz falta para mim, sabe? Faz falta. Então, valor, filhão, você que está me assistindo aí, valorize o teu pai, tua mãe, os encontros familiares. Ah, vou lá na avó, não vou na avó, não. Ah, vou lá no tio, não vou, não. Valorizem, tá? Porque faz falta. Minha família sempre se reunia, quando meu pai e minha mãe eram juntos, né? Sempre a gente se reunia, festa tal, festa final de ano, final de semana. E ultimamente a gente só tem se reunido para velório. Porque um morreu, um foi morto. Então valorizem isso. Outro conselho que eu quero dar para vocês. Não meçam esforços em dar perdão, conceder perdão. Gente, a gente tem facilidade de perdoar os outros, mas tem dificuldade de perdoar os próximos, né? Que coisa, que besteira. Tenha mais misericórdia dos teus pais e dos teus filhos do que dos outros. Aprendam isso, a dar perdão, a conceder perdão, primeiramente para os familiares. Isso é importante. 4. Cultivem o amor a Deus e a sua palavra. Isso é fundamental. Se os pais e os filhos tiverem debruçado a palavra de Deus, as coisas ficarão mais fáceis. Não que será fácil, mas ficarão mais fáceis. Tá bom? E 5º e último, reconheçam suas limitações e que vocês precisam um do outro. Família, né? Família. Satanás tem tentado destruir essa instituição. Não seja você uma destruição de Satanás. Pelo contrário, seja uma luz, né? Uma bênção de Deus. E a minha frase final é: sozinho você pode até chegar mais rápido, porém juntos vocês chegam bem. Deus abençoe vocês ricamente e que vocês possam cada dia mais nutrir esse amor, esse respeito familiar. Lembrando que os pais têm deveres, os filhos têm deveres e ambos têm direitos também. Que possamos cumprir os nossos deveres porque são direitos dos outros. Ore comigo nesse momento. Pai querido, com muita alegria, meu Deus, termino essa mensagem com o coração tranquilo, porque acredito que exprimi aquilo que o Senhor desejava falar. Se faltou algo, se foi incompleto, que o Teu Santo Espírito preencha esse vazio no coração de cada um ouvinte aqui. Abençoe a nossa família, Pai. Nos ajude a amar os nossos e cuidar dos nossos. Abençoe a todas as famílias que estão nos ouvindo, Pai. E nos ajude a ser luz para o mundo. Mas antes de ser luz para o mundo, que possamos ser luz dentro de casa. Perdoe as nossas falhas. Nos ajude a mudar. Que Teu Santo Espírito transforme nosso coração. Essas bênçãos lhe peço, não porque as merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu!